Nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o Teu nome pela vida, mas sobretudo louvado seja o Teu nome pela vida eterna em Cristo Jesus. Porque aqui, Senhor, podemos até chegar, como essa querida irmã Cecília chegou a 97 anos, é mais raro, mas o que importa, se não herdarmos a vida eterna em Cristo, ó Senhor, então muito obrigado, porque em Jesus nós temos a esperança, a certeza do lar celestial. Abençoe a família Tito, abençoe a outra família do Sidney, ele é primo do pastor Tito, que todos os familiares, ó Deus, sejam acalentados e abraçados pelo poder do Espírito Santo. Querido Pai, não há como negar que nós vivemos em dias complexos, os dias anunciados por Jesus. No mundo tereis aflições. Ó Deus, que tempo solene e que oportunidade nós temos da visitação de Deus através de eventos proféticos. Que nessa manhã a Tua palavra fale, o Teu Espírito fale, que nós nos apeguemos à revelação e não à especulação, que nós nos apeguemos à pregação e não à politização. Por favor, Senhor, por favor, que o Espírito de Deus faça a obra nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 14, o verso 8. Esse sermão terá duas partes. A primeira parte, a parte falada somente através da Bíblia e do Espírito de Profecia. Depois eu vou ler algumas citações aqui no PowerPoint. O título do sermão: O trono do mundo em sincronia com o altar politizado. Você vai ver depois. Nós vamos dar uma rápida passada, irmãos, na segunda mensagem angélica. As três mensagens angélicas estão sendo pregadas simultaneamente. A Bíblia começa dizendo no verso 6 assim: vi outro anjo. No verso 8 diz assim: seguiu-se outro anjo. Não quer dizer que o primeiro sai de cena, continua. No verso 9, seguiu-se a este o terceiro anjo. Então, o segundo e o terceiro anjo, eles se unem ao primeiro anjo e forma-se então a pregação da tríplice mensagem angélica. E as coisas acontecem simultaneamente. E muitos eventos estão acontecendo, e grandes coisas vão acontecer. E hoje nós estamos vivendo um cumprimento parcial dessa pregação. Em Apocalipse 18 nós teremos o cumprimento total, quando Babilônia de fato cairá, por ocasião do derramamento da chuva serôdia e do alto clamor. Mas fixe agora em Apocalipse 14, o verso 8. Antes disso, eu esqueci de uma coisa aqui. Esta semana a igreja mandou os 10 mil reais, semana passada, e esta semana a igreja ganhou oferta e vai mandar mais 15 mil reais para os irmãos lá em Manaus, ok? Através da ADRA. Então, louvado seja o nome de Deus. Você que mandou uma oferta, você que está querendo ajudar, a igreja está recebendo ofertas, e essa semana entrou 15 mil reais, então nós vamos mandar para Manaus. Muito bem. Apocalipse 14, verso 8 diz assim: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu, uma repetição que dá ênfase. Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Muito bem. Irmãos, quando o apóstolo João escreveu a mensagem do Apocalipse, falando da Babilônia, ele estava se referindo à Babilônia espiritual no tempo do fim. Todavia, nos tempos da igreja primitiva, referia-se a Roma imperial, há vários textos na Bíblia, usando a palavra Babilônia para Roma imperial. Por quê? A Babilônia já não existia mais como poder, mas a Babilônia tinha escravizado o povo de Deus durante 70 anos. O Império Babilônico, Nabucodonosor.
E agora os irmãos sendo maltratados, mortos, perseguidos por Roma imperial, faziam um paralelo. A mesma coisa que o povo do Antigo Testamento passou com Babilônia literal, o povo de Deus no primeiro século passava através da Babilônia mística, civil, política, que eles então denominavam, não chamavam Roma, porque eles seriam perseguidos, eles então usavam a palavra figurativa Babilônia. Esta aqui é outra Babilônia, é a Babilônia dos tempos atuais. Agora, irmãos, interessante, essa parte é um pouco histórica, é importante você gravar. Existem duas expressões para você falar da palavra Babilônia. Nós usamos a palavra depreciativa Balal, no hebraico, que significa confusão. Mas não é essa palavra que os próprios babilônicos usavam para a palavra Babilônia. Em babilônico, a palavra Babilônia é Babilu. Significa, sabe o quê? A porta dos deuses. E eles chamavam a cidade de Babilônia a porta dos deuses, porque os reis tinham a consciência de que os deuses visitavam Babilônia para usá-los, para colocar ordem nas coisas dos homens. Então eles tinham a cidade como um lugar de encontro com as divindades, e as divindades ordenavam eles a colocarem as coisas em ordem. Isso é muito significativo no tempo que nós estamos vivendo. Então eu vou ler agora. O nome Babilônia reflete o chamado dos deuses aos reis para governar o mundo por ordem divina. Por isso eles chamavam Babilônia a porta dos deuses, o lugar onde os deuses se relacionavam com os seres humanos para colocar ordem nas coisas terrenas. Comentário Bíblico Adventista, página 907. Nós logo vamos ver um paralelo que hoje a Babilônia atual, a Babilônia religiosa, alega não receber ordens de Deus, mas ser o próprio Deus, e exige poder civil para colocar as coisas em ordem. Interessante, a Babilônia no segundo século era considerada Roma imperial, ok? Já falei isso, pelos judeus e cristãos. No final do segundo século, Tertuliano, um dos pais da igreja que viveu no final do segundo século, declarou específica e claramente que Babilônia se referia a Roma imperial. Irmãos, quem sucedeu Roma imperial? Roma espiritual. E ela também alega não apenas receber ordem dos deuses para colocar as coisas dos homens em ordem. Ela se coloca no lugar de Deus, dizendo que tem autoridade para colocar as coisas em ordem e mudar o próprio estatuto de Deus. Isso é blasfêmia. Babilônia é um termo abrangente que João usa para caracterizar todos os grupos e movimentos religiosos que se afastaram da verdade. Aí sim, aí vem a confusão, comentário bíblico, página 907. Agora veja bem, a profecia da queda de Babilônia tem seu cumprimento como um evento progressivo e cumulativo. É isso que você tem que entender, irmãos. A profecia ela vai se cumprindo cumulativamente, progressivamente. A profecia não acontece num evento, mas num progresso. E nós estamos num tremendo avanço. Um passo foi dado há alguns meses atrás, que mudou 100 anos de história. Eu vou falar um pouquinho disso. Então, a profecia da queda de Babilônia tem seu cumprimento como um evento progressivo e cumulativo, em direção ao afastamento do protestantismo, da sua pureza e simplicidade do Evangelho, e o apego então ao que nós falamos sábado passado, ao apego ao protestantismo, estendendo a mão para o velho mundo, para Roma papal. Nós estamos, agora irmãos, uma coisa que me preocupa. Eu quero ler essa citação aqui, não é minha, é de um pastor chamado Leroy Edwin Frum. Escreveu A Fé Profética de Nossos Pais, escreveu A Vinda do Consolador e tantos outros livros. Foi um homem de Deus, um líder da nossa igreja. Em 1930 ele escreveu, 1930,
Estamos atravessando um período de transição do pensamento bíblico, teológico, do pensamento sóbrio e sério, para o pensamento do divertimento frívolo, leviano e profano das coisas de Deus. Desde a queda da Babilônia antiga, Satanás tem tentado governar a terra por meio de um poder mundial. Irmãos, isso aqui é bem claro. Bem claro. Satanás, ele usurpou, Adão entregou o domínio deste mundo para ele, e Satanás sempre tentou organizar o mundo através de um poder mundial para governar esse mundo. Então, a primeira Babel, a primeira Babilônia, se você ler o que aconteceu ali, Ellen White diz que Satanás era o líder daquele empreendimento, o príncipe daquele empreendimento, contra Deus, contra as coisas de Deus, para governar aquela humanidade localizada. E Deus sempre fez intervenções para destruir os monumentos que Satanás tentava levantar para governar o mundo como se fosse apenas um grupo de pessoas ou uma aldeia global. Nimrod. Deus interveio. Deus é chamado por Ellen White o observador divino. A Babilônia de Nabucodonosor indica que Lúcifer era o rei invisível da Babilônia de Nabucodonosor, que quis e pôde governar o mundo por uma época e perseguir o povo de Deus. Deus interveio e tirou o seu povo da Babilônia, segundo a profecia, 70 anos depois. Depois teve outra Babilônia, a Babilônia da Idade Média, 1260 anos. Deus, o observador divino, também interveio com a reforma para destruir aquilo que seria irmãos, como o Juninho leu aqui. Lutero não tinha acesso à Bíblia, imagina o resto do povo. Também uma tentativa de controlar o povo pela ignorância, e Deus interveio com a reforma. Agora interessante, quando você lê aqui, a Babilônia que deu a beber do vinho. O que é o vinho? O vinho é uma adulteração do suco de uva, uma fermentação. O vinho significa uma prostituição daquilo, uma adulteração daquilo que é original. E a serva de Deus diz que nessa palavra vinho, Apocalipse 14, verso 8, significa a mudança do sábado para o domingo. Pega o dia original de Deus, o suco de uva dado por Deus, e transforma em vinho. Toda essa introdução é necessária. E a Bíblia diz assim: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações. Irmãos, beber aqui significa no original aceitação. Aceitação. Mas também significa uma aceitação através de uma coerção. Tem dado a beber. Precisa. Há uma pressão. Há um oferecimento, diz assim: ou bebe, ou bebe. Elementos, comentário bíblico adventista, elementos religiosos pressionarão o Estado secular para fazer cumprir os decretos de Babilônia. Isso é dar a beber. Ou seja, elementos religiosos pressionarão o Estado secular para fazer cumprir os decretos de Babilônia. Tem que beber. Tem que impor. Todas as nações, natureza universal. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo um período, dias tão densos na política, na economia, tanta preocupação, tanta politização. Eu confesso para vocês que eu tinha montado um PowerPoint longo, com várias imagens, várias coisas. E depois de orar e pensar muito, eu vou citar algumas coisas, mas não vou mostrar, até porque algumas coisas não dá para mostrar. Por quê? Eu não poderia trazer uma imagem aqui, de dois líderes, com impacto global se beijando. Mas é o que está acontecendo. Homens que foram nomeados para cargos com efeito mundial, mas eles são casados, ele é casado, então ele comemora. Eu não posso trazer isso. Impressionante. Fúria.
tem dado a beber dos vinhos da fúria da sua prostituição. Interessante que a palavra fúria, thumos, seria mais ou menos uma tradução como paixão, ira, raiva. Irmãos, quando você lê, eu vou dar algumas fontes para vocês lerem, vocês vão ver que muitas coisas que estão acontecendo por detrás está a ira, a raiva, por causa de algumas situações. Também isso é literal. Mas isso também atrai a fúria de Deus. Mas essa palavra pode ser traduzida thumos por paixão. Então Babilônia faz com que todas as nações bebam da sua imoralidade apaixonada. Por que ira, irmãos? Por que raiva? Por que fúria? Porque o príncipe das trevas está por trás e Satanás está irado porque pouco tempo lhe resta. Você acha que Satanás está contente com o que vai acontecer com ele? Ele está irado. Há uma fúria no seu coração, há uma ira, há uma paixão maligna. E logicamente ele tem os seus instrumentos para implantar o que ele quer implantar. E no momento certo, Apocalipse 13 vai ser implantado. Haverá sim um governo plenipotenciário. Haverá sim um decreto mundial. Haverá sim um decreto de morte. Irmãos, um dia eu vou pregar aqui Daniel 3. Daniel 3, irmãos, é uma réplica do que vai acontecer no tempo do fim. Os 3 jovens hebreus, um governo plenipotenciário, um decreto de morte, um decreto universal e um decreto de morte. Isso vai se repetir em Apocalipse 13, é muito claro. A motivação é a ira de Satanás por saber que pouco tempo lhe resta. Porque prostituição é uma conexão ilícita entre a igreja e o estado secular. Ela argumenta que tomar vinho levará paz às nações. Comentário bíblico adventista. Você já viu algum paralelo assim? Como que as pessoas comemoram bons momentos? As pessoas que bebem uma taça de vinho. Momento de confraternização, de paz. Levar paz. Essa é a ideia. Esse é o argumento. Elementos religiosos pressionarão o Estado para fazer cumprir seus decretos babilônicos. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso aqui você precisa guardar. Irmãos queridos, eu tenho que tomar cuidado. Esse púlpito não será lugar de politização, de tendências para cá, para lá. Não existe isso. Infelizmente, o paganismo, o misticismo, está completamente vinculado aos poderes terrenos políticos, seja de que ala for. Mas maldito o homem que confia no homem. O nosso líder não é político, o nosso líder é o Senhor Jesus Cristo. O nosso caminho, irmãos, não é a melhora de um país ou de um mundo. O nosso caminho é ir para um outro país e ir para um outro mundo. Nós somos hebreus. Nós estamos atravessando. Nós somos estrangeiros. Nós somos escravos numa terra livre, mas escravos do pecado e da morte. Então, se você ler a chamada Economia de Francisco e Clara, procura na internet e leia. Procura um videozinho em que foi feito um chamado para uma governança mundial. E uma das pessoas que mais promove isso diz assim: o único líder capaz de fazer um chamado universal é o Papa Francisco. Por quê? Ali em torno do ano 1150, 1200, São Francisco de Assis, ou Francisco de Assis, que se tornou santo, né? Então vamos falar o nome. Deixou toda a riqueza para viver na pobreza e criou então a classe, ou a ordem dos franciscanos. E se uniu a ele, nessa ordem, uma mulher chamada Clara, as Clarissas. Não que tinham algum tipo de relacionamento marital, alguma coisa, mas promoveram então o bem-estar social. E inspirado em Francisco de Assis, é chamado o chamado de Francisco e Clara. O que se quer fazer?
Procure na internet e leia. The Great Reset, o grande reinício. Irmãos, após a Segunda Guerra Mundial, 44 países se organizaram para reestruturar o mundo e criar regras e regulamentos globais. E aí então nasce o Fundo Monetário Internacional, a Organização das Nações Unidas, mais tarde a OMS, mais tarde a Organização para o Comércio. E agora existe um fórum, o Fórum da Economia Global. E o que eles estão propondo? A partir do pontífice romano, que haja uma nova ordem mundial, um governo global. Não estou dizendo que isso vai acontecer amanhã, eu estou dizendo que isso está na mídia, procure lá. O grande reinício, qual é a ideia? O mundo precisa ser desligado, porque a pandemia acabou com tudo no mundo, o mundo está falido, eles estão usando isso como argumento. E a proposta que sempre ocorria em Davos, na Suíça, parece que agora vai ser em Singapura, no segundo semestre. A proposta é a seguinte: um novo reinício. Precisamos recomeçar, precisamos colocar uma nova alma, realmar, essa é a expressão que o pontífice usa, realmar uma nova alma na sociedade. Justiça social, combater o racismo, trazer paz, unificar o globo. Agora, irmãos, a governança global, liderada por dois poderes de Apocalipse 13, vai acontecer não porque os líderes mundiais clamam, mas porque a profecia diz. Tudo que você procurar e ler, leia sobre o grande reinício. Você já deve ter visto, revista Times, está um monte de informações. Leia, estude sobre o grande reinício, a proposta do grande reinício. O que está por trás de tudo isso? O que está por trás de tudo isso, irmãos, é a ameaça à consciência e à liberdade religiosa. É isso que está por trás. Mas isso vai acontecer, não porque algumas pessoas querem, porque se eu citar nome aqui, são nomes de pessoas, vão dizer assim, pastor tem tendência política, não é isso, não porque A, B, C querem, as coisas vão acontecer, porque a palavra de Deus diz que vai acontecer, e está acontecendo. O grande reinício, que é a proposta de justiça social e econômica. Um dia haverá, irmãos, uma agenda comum que unirá o mundo, não porque os homens querem, mas porque eu diz. A elite global quer propor, então, essa nova ordem global. Você sabia que 2.153 pessoas concentram mais renda que 4,6 bilhões de pessoas? Há mais riqueza na mão de 2.000 pessoas no mundo do que na vida de 4,6 bilhões de pessoas, e o mundo tem 7,5 bilhões de pessoas. Qual é a ideia? Eu não sei se foi aqui que baixou. Qual que é a ideia? A terra é nossa, o planeta é nosso, nós somos iguais. Então procure esse videozinho aí, a convocação, o que está acontecendo. Nós temos que distribuir renda, temos que fazer justiça social, não deve haver racismo, e não deve mesmo, lógico, não deve haver nada contra a mulher, lógico que não deve haver, tem que ter paz, tem que ter amor, tem que ter um dia para a família, tem que cuidar da natureza, é o nosso lar, a nossa habitação, tem que derrubar essa emissão de ozônio de gás carbônico para a camada de ozônio, tem que acabar com isso. O liberalismo imoral, o progressismo, o relativismo, a liderança com agenda ecológica, família, igualdade, a amizade social. Tudo isso vai ocorrer, irmãos, não porque os homens querem, mas porque a profecia diz que iria se cumprir, e já começou a se cumprir, e vai se cumprir. Agora estamos aqui, irmãos, estabelecendo datas, falando de coisas humanas? Não. O fato é, irmãos, que a mensagem de Apocalipse 14, verso 8, seguiu-se outro anjo dizendo, caiu a grande Babilônia, ela tem dado a beber a todas as nações do vinho do furor da sua prostituição. Quem é a Babilônia que está caindo hoje? É o protestantismo que se apostatou. Vou dar uma informação para vocês, é uma informação, não é uma acusação.
Os Estados Unidos da América do Norte, que é o poder que se levanta da terra, é a maior religião unificada dos Estados Unidos. Estou falando religião unificada. Enquanto os batistas, que eram a grande maioria, tinham 4 a 5, 6 milhões, a Igreja de Jesus Cristo, Santos Últimos Dias, um pouco menos. A Igreja Católica já teve, nos Estados Unidos, 76 milhões de habitantes. Um problema da pedofilia dos bispos e arcebispos, ela hoje tem 51 milhões de católicos. 17 mil igrejas. E 20 e poucos milhões que foram fiéis, mas deixaram. Isso é cumprimento profético. O protestantismo já caiu, a Babilônia já caiu lá. A irmã White fala muito disso. E hoje tem dado a beber a todas as nações do vinho da sua prostituição, que são as doutrinas de Deus adulteradas. Começando pela infabilidade papal, a mudança do sábado para o domingo, a confissão a sacerdotes e tantas coisas. Tudo contrário à palavra de Deus. Tudo. Agora, irmãos queridos, olha esta citação. Procure no jornal El País, do novo presidente americano. Os Estados Unidos estão de volta, prontos para liderar o mundo. Irmãos, você acha que quando um homem fala uma frase dessa, você acha que ele está brincando? Você leu os primeiros 17 decretos do novo governo americano. Eu não estou dizendo que eu sou contra, que eu sou a favor. Quem saiu, a quem entrou, por favor. Mas leia pelo menos alguns decretos que saíram, que acaba com a liberdade de consciência. Primeiro deles, ou um deles, eu vou citar, está na história, é fato. Isso aqui, irmãos, não é teoria da conspiração, não é fanatismo, não o pastor está sendo alarmista, não, nada disso. Agenda transgênero. Não importa quem você é, depende do que você sente. Se você é um garoto, uma garota, um jovem, um adolescente, um homem, uma mulher, não importa a tua idade, se eu hoje, não vou me usar como exemplo, perdão, não vou me usar. Mas se um homem hoje chega aqui na igreja, estou falando lá, nas instituições, começou nas instituições federais. Se um homem chega numa instituição federal, vestido como homem, mas se sente como mulher, ele vai no banheiro da mulher. E ele vai escolher o tipo de jogo que ele vai querer jogar, o esporte que ele vai querer praticar. E quando essas leis se estenderem para as escolas e igrejas, qualquer garoto diz assim: não, eu me sinto menina, então eu vou no banheiro das meninas. Mas você parece um rapaz. Não, mas eu me sinto. Para onde nós iremos parar? Irmãos, o meu papel nesse púlpito, ele é bíblico, ele é teológico, ele é pastoral. Não é falar de política, não é falar de favorecimento, pastor é contra isso, não, nada disso. Na palavra de Deus nós temos profecias concretas que se cumprem perante nossos olhos todos os dias. Eu tenho a minha leitura da realidade, faça você a leitura correta, dentro da perspectiva bíblico-cristã. Olhe ao seu redor. Os Estados Unidos estão de volta, prontos para liderar o mundo. Eu tenho a minha leitura do que está acontecendo. Não sou alarmista, não creio que as coisas vão acontecer de hoje para amanhã. Mas, irmãos, é muito nítido que Apocalipse 14, verso 8, o segundo anjo está se cumprindo. Babilônia, que é o protestantismo que apostatou, depois vem a união com Roma espiritual, mística, que se torna a mãe de todas as Babilônias, a mãe de todas as prostitutas, a mãe de todas as meretrizes. Qual é a leitura que você faz? É errado você pegar, olhar
Então eu desafio você a ler um pouquinho hoje à tarde sobre, se você lê em inglês, leia lá Times, The Great Reset. Em português tem vários comentários, pessoas sérias, o grande reinício. Tem que resetar tudo, tem que desligar tudo, o computador tá errado, tem que zerar tudo e começar do zero. Eu anotei aqui, mas eu não sei aonde que eu anotei o negócio que eu queria falar. Leia sobre isso. Agora coloque o PowerPoint para mim, por favor. Longe de ser alarmista, irmãos, longe de procurar alguma coisa a não ser falar a verdade, a não ser essa, irmãos. O trono do mundo hoje, o poder que emergiu da terra, está em sincronia com um altar completamente politizado. Eu não vou ler a frase, não vou falar a frase em francês, mas é uma frase em francês que significa o seguinte: política em primeiro lugar. Essa é a ordem. Deixou-se a eclesiologia de lado, a palavra de lado. A ordem é política em primeiro lugar. Precisamos de poder para implantar o que nós queremos implantar. Agora, irmãos, uma citação que eu quero ler com você. Eu tenho consciência disso aqui. Sem o amor de Jesus no coração, a obra do ministro cristão é um fracasso. Sabe? Talvez algumas pessoas me julguem assim: pastor, parece que não é amoroso, parece que ele não se interessa em pregar da graça de Jesus, parece que ele não crê nem na salvação pela graça, ele só está falando de escatologia. Não. Eu vou falar uma coisa que está no Espírito de Profecia. Hoje, irmãos, e não é hoje, já vem de algum tempo, existe uma falsa simpatia para com o pecador. O que é uma falsa simpatia? Falsa simpatia é você saber que o teu filho, que a tua filha, que o teu amigo está em pecado e você continua ali e não fala nada. Isso não é amizade, isso não é amor. Há muito tempo atrás eu batizei uma pessoa. Um tempo depois encontrei ele numa situação extremamente constrangedora, vendo ele fazendo uma coisa errada. Uma pessoa de uma tremenda influência. Eu liguei para ele. Falei: irmão querido, o pastor quer jantar com você. Pastor, eu não posso, mas eu precisava me encontrar com você. Nos encontramos no meio da tarde entre um compromisso dele e outro. Eu falei: eu amo você, mas eu não posso deixar de falar para você, se você está tendo dificuldade nessa área da sua vida, o pastor quer ajudar. Ele baixou a cabeça, começou a chorar e disse: eu não consegui vencer ainda, pastor. Ok, posso te ajudar? Pode. Graças a Deus, ele parou. A falsa simpatia. Deus, você já está cansado de ouvir isso. Deus, irmãos, aceita o homossexual. Deus não aceita a homossexualidade. Deus aceita o pecador. Deus não aceita o pecado. Como que Deus vai aceitar a pessoa em pecado? Então destrói a cruz de Cristo. E essa falsa simpatia. Então eu tenho consciência, eu carrego essa frase no meu coração, quando Jesus está falando sobre Pedro: sem o amor de Jesus no coração, a obra do ministro cristão é um fracasso. Então a minha motivação é a tua salvação. É isso que eu desejo. Eu não tenho intimidade com a maioria dos membros, mas a minha motivação é o amor de Cristo, é a salvação. Agora, presta atenção nisso aqui, ó. É uma citação longa, é a mais longa. Deveremos esperar até que se cumpram as profecias do fim, antes de dizermos alguma coisa a seu respeito? Vamos ficar calados? Não vamos criar sensação? Manter o equilíbrio, irmãos, porque a Bíblia diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Os pés na terra, mas os olhos no céu, acompanhando o que está acontecendo aí no mundo civil, político, religioso. Deveremos esperar até que se cumpram as promessas do fim, antes de dizermos alguma coisa a seu respeito? Que valor terão nossas palavras então?
Deveremos esperar até que o juízo de Deus caia sobre o transgressor, antes que lhe digamos como evitá-los? Onde está a nossa fé na palavra de Deus? Teremos que ver as coisas preditas se realizarem, antes que acreditemos no que Ele diz? Em raios claros e distintos tem nos vindo iluminação, mostrando-nos que o dia do Senhor está bem perto, próximo, vírgula, às portas. Leiamos e compreendamos antes que seja tarde demais. Olha o que Deus iluminou, que fosse escrito há cerca de 177 anos atrás que ela começou a escrever, mais ou menos. Coisas que se cumprem diante dos nossos olhos. Temos que esperar para falar com medo. Agora eu vou dar uma dica para você. Existe uma universidade excelente em qualidade acadêmica, chamada Universidade Unicinos, uma universidade jesuíta, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Lá tem vários catedráticos, historiadores, doutores, e eles escrevem o que está acontecendo. E essa mulher chamada Vitória Barnett, em um artigo no dia 7 de janeiro, escreveu a tragédia de uma igreja excessivamente politizada. Eu sugiro você entrar nesse Instituto Humanitas Unicinos, uma universidade jesuíta, coloque a seguinte frase: a síndrome do império perdido. Vai aparecer o meu sermão do sábado passado, que é um título, a metade do título de um artigo de Massimo Fagioli. E você vai ler mais de 20 artigos nesse link. E essa mulher, ela diz assim: os católicos dos Estados Unidos devem reconhecer a aliança fatal entre a fé e o poder político. Irmãos, ela não escreveu isso aqui ontem. Ela escreveu no dia 7 de janeiro de 2021, ela não escreveu isso aqui agora, está acontecendo agora. É ela que está falando, não sou eu. Os católicos dos Estados Unidos devem reconhecer a aliança fatal entre fé e poder político. Procure esse artigo, a tragédia de uma igreja excessivamente politizada. Você vai ter mais de 20 artigos para ler. O que está acontecendo, o cumprimento de Apocalipse 14, verso 8, hoje. Agora veja o que diz, eventos finais, revelação. Essa união não será, porém, efetuada por uma mudança no catolicismo, pois Roma não muda. Ela declara possuir infalibilidade. É o protestantismo que mudará, e já mudou, irmãos. Se você perguntar para a maioria dos que se dizem protestantes americanos, se criam na criação ou na evolução, eu não sei, porque deveria até ter olhado, porque eles têm pesquisa para tudo, mas a grande maioria não crê em Gênesis, na criação literal. Todas as universidades se tornaram evolucionistas. Essa união não será, porém, efetuada por uma união do catolicismo, mudança no catolicismo, pois Roma não muda. Ela declara possuir infalibilidade. É o protestantismo que mudará. Caiu Babilônia. A adoção de ideias liberais de sua parte o conduzirá ao ponto em que possa apertar a mão do catolicismo. Meu Pai Celestial, se isso não está acontecendo hoje, eu estou errado. Pega essa palavra ali, ideias liberais, e pesquise na Bíblia em relação ao governo atual da segunda besta, de o que vai acontecer. Qual é a agenda? A aceitação de todos do jeito que são, e continuar do jeito que são, e receber apoio sem discriminação nenhuma. Ou seja, não é necessário nascer de novo. Quando Jesus disse: se não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Irmãos, ideias liberais, pesquise isso. Eu não quis trazer, eu não podia trazer imagens de ideias liberais do que aconteceu nas últimas semanas. É chocante. É chocante. Massimo Fagioli, procure essa matéria dele. O novo governo americano crê que o Vaticano e os Estados Unidos estão prontos para trabalhar juntos no futuro imediato e para proteger a democracia e a estabilidade do NASP. Estabilidade do? Irmãos,
Massimo Fadioli é um doutor, um historiador, que presta serviço para a Unicinos, Universidade Jesuíta. E ele escreveu: o novo governo crê que o Vaticano e os Estados Unidos estão prontos para trabalhar juntos pelo futuro imediato para proteger a democracia e a estabilidade do mundo. Pronto, isso é fato. Agora, veja o que diz a revelação: a religião do papado será aceita pelos governantes e será invalidada a lei de Deus. Em 1984, Ronald Reagan reatou as relações diplomáticas. Não haviam relações diplomáticas com os Estados Unidos e Vaticano até 1984. Ronald Reagan se juntou com um homem chamado João Paulo II. E esses homens, João Paulo II e Ronald Reagan, leia a história. Eles derrubaram o muro de Berlim em 88, 89. E a derrocada do comunismo na Polônia foi por causa deles, porque João Paulo II era polonês. E dali começou, irmão, com o apoio de Gorbachev, a derrocada do comunismo em todo o leste europeu. Foi trabalho de dois poderes, leia a história. Eu não estou dizendo, irmãos, que esses dois líderes atuais vão acabar com a história do mundo, não é isso, a gente não sabe o que vem. Eu gastei 1 hora conversando com um grande amigo, que eu tenho um grande respeito. Eu falei: escuta, eu estou com vontade de falar isso. Ele falou: espera 1 ano, espera 1 ano, espera 2 anos, a gente não sabe. A gente sabe que as coisas estão na direção da profecia, isso é fato. A religião será aceita pelos governantes e será invalidada a lei de Deus. Isso está em andamento. Se vai ser com esses dois, não estou dizendo isso, não sei, mas a profecia está se cumprindo cumulativamente e progressivamente. O liberalismo está entrando como nunca. Algumas coisas eu tenho que me segurar para não falar. Muito bem, encerrando. No sábado passado, eu usei uma frase, eu fui pegar água, usei uma frase rápida. Nessa frase eu falei o seguinte: foi feito um acordo secreto, e eu deveria ter explicado melhor, eu vou explicar com calma. Eu quero que você procure conhecer, está lá no Instituto Humanitas Unicinos, o estranho acordo entre Pequim e Vaticano. O que acontece? Vou falar assim, irmãos, história. Se você tire foto, procure esse título ali, você vai encontrar mais de 10 artigos só sobre isso. A China tem uma ilha, Taiwan, uma ilha que eles lutam para conquistar o poder, ela é mais ocidentalizada, mas a China, com seus 1,4 bilhões de habitantes, ela tem um governo comunista e esse governo é ateu. Mas ela não conseguiu controlar a pregação do Evangelho de uma forma clandestina, então ela criou um instituto de controle. Um instituto de controle de 12 milhões, veja, o Brasil tem 1,5 milhão de adventistas no Brasil e 20 milhões no mundo. A China tem 12 milhões de católicos fiéis. E quem nomeava bispos? O imperador. Em outubro do ano passado, houve um acordo que muda 100 anos de história, em que o Papa foi autorizado a nomear bispos na China. Isso é parte de um acordo. A outra parte, a contrapartida, que eu estou dizendo que não se sabe. Por isso que se fala estranho. E se você ler os 10 artigos, você vai encontrar a palavra secreto, assim, o outro lado não se sabe. É como se eu tivesse dito assim: eu casei com uma mulher, só que eu casei, mas a mulher não existe. Então foi feito um acordo de ambas as partes, mas só se mostrou uma parte. O Papa pode nomear bispo. Por quê? Ninguém sabe. Também não estou sugerindo nada, politicando nada disso. Estou sugerindo que isso é autoridade sobre todas as nações. Agora, irmãos, eu quero finalizar lembrando você uma coisa. O nosso líder mundial, um consagrado homem de Deus, Bíblia, Espírito e Profecia, fiel,
um homem manso, fiel, firme. Não se enganem, pensando que as coisas vão melhorar. As coisas vão continuar complicadas e confusas. A pandemia é um chamado ao despertamento, ou uma tradução mais literal, é um alerta. O que a elite global, eu não vou falar nomes, irmãos, porque vão distorcer. A elite global está dizendo o seguinte: o mundo não vai sobreviver, o mundo vai entrar, projeção deles, numa depressão igual 1929 nos Estados Unidos, e o mundo vai ter que se unir para uma vacinação global, para uma liderança global, para uma redistribuição, desliga tudo, reinicia tudo, com uma agenda liberal, progressista, e que vai afetar tremendamente a liberdade religiosa e a consciência de quem segue a Bíblia. Não se enganem pensando que as coisas vão melhorar, as coisas só se tornarão mais complicadas e confusas. A pandemia é um chamado ao despertamento, é apenas um alerta. Irmãos, eu preguei, e para a honra e glória de Deus, aqui sem busca de qualquer objetivo, senão o amor de Deus, mais de 1 milhão de pessoas assistiram o abalo das potestades da terra. Deus abalou o mundo inteiro com um vírus. Pequeno juízo de Deus, isso é obra do diabo, mas Deus soltou um pouquinho a mão de um anjo. E logo haverá o abalo das potestades do céu, o sol e a lua e as estrelas se abalarão, e Jesus vai entrar nesse planeta em glória e majestade. Bom, o fim de todas as coisas está às portas. Ellen White. Guarda isso aqui, querido irmão. Vigilância individual é o preço da segurança. Você que está me assistindo, onde que fecha ali? Aqui. Você que está me assistindo, aqui. Eu quero fazer um apelo para você, seja você quem for, aonde você estiver. E para a minha igreja que parte está reunida aqui, menos de 10%. Leia esse livro, O Grande Conflito. Se você nunca leu, irmãos, leia. Leia esse livro. Ontem à noite eu reli o capítulo 35. Pegue o capítulo 35 e vá procurar nos órgãos de informação, porque a profecia não se cumpre através de jornalismo, é de história, no entanto tem que estar amparado na Bíblia e no Espírito de Profecia. Os fatos estão aí, então você não pode causar histeria com alarmismo, não é essa a minha intenção. Mas o capítulo 35 diz assim: ameaça à consciência. Leia esse capítulo, ameaça à consciência. Pegue os fatos históricos hoje e pense. Por quê? Porque ela diz: vigilância individual é o preço da segurança. Por mais que você ouça sermões, por mais que você acompanhe, está tudo certo, irmãos. Mas você tem que ter a tua convicção pessoal, os teus pés na verdade, a tua segurança em Cristo. Porque se nós estivermos vivos, e isso acontecer, você tem que ter a tua convicção pessoal. Se um dia essa igreja e essa instituição forem obrigadas a aceitar qualquer pessoa que tem um sentimento contrário ao que Deus criou, homem e mulher, ela vai fechar as portas, porque o pastor Douglas não vai colocar banheiro alternativo e nem vai permitir meninos entrar em banheiro de meninas. É homem e mulher. A igreja estendeu por mais 10 dias, aí ó, 24 pessoas comentando, tão necessário, mais de 70 países estão assistindo, mais de 100 mil pessoas, eu assisti parte de algumas coisas, impressionante, irmãos, quanto acesso nós temos. Mas eu quero terminar dizendo para você: creia no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis.
Se é tempo da Igreja Adventista do Sétimo Dia ler um livro, é esse é o livro. Um dia perguntaram para um professor de teologia, ele estava escrevendo na lousa: professor, qual o livro que o senhor recomenda que a gente não pode deixar de ler? Um livro só, que o senhor diz, esse livro tem que ser lido. Ele virou para trás e falou assim: conheço só um livro. Ele não é adventista do sétimo dia. Ele disse: conheço só um livro que nunca deverá deixar de ser lido. E ele então foi à sua mesa e disse: esse é o livro. Esse é o livro. Essa é a luz. Mas, se você estudar esse livro, você vai ver que em toda crise em que Deus libertava o seu povo, junto estava um profeta. Sempre. A saída do cativeiro babilônico, profetas Jeremias, Ezequiel, Daniel. A saída do Egito, profeta Moisés. Em toda crise de saída havia um profeta. E Deus, segundo a palavra, diz que no tempo do fim enviaria um mensageiro, dom profético, para libertar, ajudar o seu povo nessa caminhada para a vinda do libertador. Por isso que na crise de Josafá, em 2 Crônicas 20:20, ele diz assim: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas. Ali se levantou um homem, pela Bíblia ele só falou uma vez, Jaziel. Só falou uma vez: rei, não fique preocupado, vamos orar, Deus vai cuidar. E o rei acreditou no profeta e colocou a orquestra na frente do exército. Uau! Ameaça à consciência. É o que está vindo por aí. Como? Não sei. A história falará por si mesma. O nosso foco está em Jesus, na Bíblia, no Espírito de profecia. Eu queria encorajar você a buscar um conhecimento pessoal, particular. Leia mais, estude mais, especialmente esse assunto, o grande reinício. Estude sobre o grande reinício. Se isso acontecer, irmãos, não sei, era para ter ocorrido em janeiro em Davos, por causa da pandemia, projetaram para Singapura para o segundo semestre, ainda está aí. Mas a agenda é essa: zera tudo, reseta tudo, desliga tudo e começa tudo de novo. E agora haverão leis que formatarão um novo mundo. E você já ouviu falar o novo presidente dos Estados Unidos, uma nova ordem mundial. Após a Segunda Guerra houve uma nova ordem mundial, 44 países, mas agora é uma nova ordem mundial global. É a ideia. Isso é cumprimento profético, porque Babilônia, protestantismo já apostatou. Mas você sempre tem que terminar agradecendo a Deus, com alegria, com esperança e com fé, porque logo, irmãos, se estivermos vivos, nós vamos contemplar cenas cada vez mais apocalípticas, e nós vamos ver Jesus voltar em glória e majestade, e Ele vai chamar o seu nome, e quando chamar o seu nome, você vai estar pronto com a sua família, e você vai subir, e eu vou subir, e nós vamos embora para o reino celestial.